Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus moveu o povo de Israel a agir com senso de corpo e salvando o Benjamim. Vamos procurar entender essa história que fica no final do livro de Juízes, e no capítulo 20 nós encontramos essa triste descrição de uma guerra que começou quando um levita fez muita coisa errada, mas todo mundo fazia coisa errada naquela época. O povo estava todo sem rumo, sem liderança espiritual. O livro de Juízes é uma época de cerca de 400 anos em que o povo estava sem liderança espiritual, totalmente acéfalo, e cada um fazia o que queria, o que bem entendia. E o levita saiu do seu lugar, queria um destaque maior, fez uma espécie de leilão, quem pagava um salário maior para ele ser levita, que também já era errado, porque Deus tinha designado o lugar original dele. Mas ele se casou com uma mulher, mas não queria se casar direito, então foi no concubinato. Ele se juntou, amaziou com a mulher. A mulher se afastou dele. Numa versão diz que ela procedeu mal e se afastou, né? Em outra versão não diz isso, diz apenas que ela se aborreceu dele e foi embora. Ele sentiu falta, depois foi atrás dela para procurar. Na casa do sogro, ele se humilhou e todo mundo gostou dele. Aí ele quis vir embora com a mulher, mas como se atrasaram para sair, eles não conseguiram fazer a viagem num dia só e tiveram que dormir em algum lugar em Gibeá de Benjamim. E ali, ao pernoitar, jovens maus, filhinhos de papais da região, quiseram abusar dos homens, e o levita empurrou a mulher dele. Vamos ver se dá certo, se eles se contentam com ela. E realmente eles se contentaram, pegaram a mulher e passaram a noite abusando da mulher de tudo quanto é jeito, e ela deve ter ficado bem enfraquecida, e quando madrugou o dia, ela foi largada pelos homens e veio, mas caiu ali na porta, e aparentemente não sabemos quanto tempo ela ficou caída. Quando o levita acordou para ir embora, ela estava ali caída e morta. Ele, revoltado, pegou o corpo dela, dividiu em 12 partes com um cutelo e mandou uma parte para cada tribo com um mensageiro. Não faltaram mensageiros para isso, para contar a história triste, e isso despertou a revolta do povo todo como um só corpo, e eles se uniram para se vingarem. Ao invés de se vingarem só dos jovens que tinham feito mal, eles mandaram um desafio para a liderança do povo de Benjamim, para eles tomarem a providência. O povo de Benjamim enfrentou o restante do povo de Israel e disse: o quê? Vocês querem fazer justiça contra um jovem do nosso meio que fizeram coisas erradas, mas vocês estão cheios de pessoas fazendo a mesma coisa por aí? Então vocês estão querendo tirar o argueiro do nosso olho e não estão vendo a trave do olho de vocês? Vocês, todos errados também, querem fazer conserto em nós aqui na tribo de Benjamim? Não. E a tribo de Benjamim saiu à guerra. Eles eram valentes em guerra contra o restante do povo de Israel. Foi um morticínio tremendo. Nas duas primeiras guerras, 2 dias, Israel foi tremendamente derrotado por Benjamim. Milhares e milhares de pessoas morreram ali. Mas no terceiro dia, Deus disse: agora vocês vão, que eu vou ajudar e vocês vão vencer. No terceiro dia eles venceram Benjamim, e aí arrasaram Benjamim. O fato de eles terem muitos mortos fez com que a ira deles aumentasse. No terceiro dia eles dizimaram a tribo de Benjamim.
Ficaram com tanta raiva que mataram inclusive mulheres, crianças, animais, mataram tudo com tanta ira e ódio que eles estavam, ódio vingativo. E só sobraram 600 jovens que fugiram. E a tribo de Benjamim foi praticamente dizimada. Algum tempo depois, alguns meses depois, então, no capítulo 21 de Juízes, o povo veio a Betel e ali prantearam e choraram pela falta da tribo de Benjamim. E por que nós permitimos isso? Por que Deus permitiu que uma tribo fosse eliminada? Interessante, depois de tanta coisa errada, depois de processos vingativos, depois daquela guerra que matou cerca de 100 mil pessoas em Israel, depois de tudo aquilo, eles choraram pedindo misericórdia a Deus para tentar salvar a tribo de Benjamim. Aí se lembraram que aqueles 600 rapazes podiam recomeçar a repovoar a tribo de Benjamim e tinham só que arranjar mulheres para eles. Aí novamente o jeitinho, mentiras e enganos para arranjar mulheres para eles, para os benjamitas, para que eles continuassem a repovoar a tribo de Benjamim. Isso de fato aconteceu algum tempo depois do Eli Samuel, aconteceu de a tribo de Benjamim já estar bem repovoada e dela saiu o Saul, o primeiro rei de Israel, escolhido pelo Senhor. Bom, e aí começa a história dos reis. A época dos juízes, então, passou, mas com um toque bem triste de crueldade e carnalidade, pecado. A época dos juízes foi uma época de pecado. Não que a dos reis fosse menos pecaminosa, não. Os reis eram cada um pior do que o outro. Raríssimas exceções, como Davi, Ezequias, alguns reis que foram considerados bons. A maioria dos reis foi péssima e não ficaram em nada a dever aos pecados da época dos juízes. Aquela aliança estava contaminada por causa do pecado e o coração dos israelitas estava no pecado. Bom, eu quero focalizar isto. Toda a história da Antiga Aliança, a história do Antigo Testamento é uma sequência resumida no livro de Juízes, que por sua vez é resumido no primeiro e segundo capítulos. Deus providenciava um livramento, o povo gostava, depois se acomodava, ia para o pecado e para a idolatria. Deus mandava inimigos e adversidades, o povo chorava, se arrependia, Deus levantava um juiz, começava tudo de novo, dava o livramento e o povo se acomodava, ia para o pecado. Essa é a história, infelizmente, no cristianismo também. Deus levanta um avivamento aqui, aquele avivamento desperta muitos outros à volta. Daqui a pouco estão todos mornos espiritualmente, no pecado, igrejas gastando dinheiro onde não deve, investindo só em coisas materiais, cada um construindo um templo maior que o outro, carnalidade, desfile de moda na igreja, nada de espírito de evangelização, espírito missionário, nada de santificação, e aí Deus tem que mandar problemas, enfermidades, pandemias, e Deus manda inimigos, aí a igreja sofre divisão, até que um grupo começa a orar, a chorar, a pedir um avivamento. A história tem se repetido, avivamentos na história têm sido lembrados, mas seria bom que a gente lembrasse que depois de cada avivamento também tem um esfriamento. Depois de cada avivamento segue um esfriamento. Hoje, um dos piores países no mundo para perseguir os cristãos é a Coreia do Norte. 115 anos, 113 anos atrás, houve um imenso avivamento em Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte.
avivamento colossal, tremendo, derramamento do poder de Deus, milhões de pessoas se converteram, tudo caiu no esfriamento e hoje aquela região da Coreia do Norte é talvez o lugar no mundo onde mais se persegue o verdadeiro cristianismo. Mas essa história tem se repetido. Alguém diz que foi ao templo onde pregava o grande Spurgeon e ficou decepcionado. Outro foi lá na Catedral de Westminster, na Inglaterra, e ficou decepcionado, aquele berço ali, né, do presbiterianismo que está mal hoje. Outro foi lá onde começou a reforma com o Lutero, se arrependeu. Os próprios luteranos se arrependeram da reforma, 500 anos depois estavam arrependidos, não deviam ter saído da Igreja Católica, e assim por diante. Avivamentos lá, né? Os morávios, moravianos, e avivamento aqui na Inglaterra, avivamento ali nos Estados Unidos de Finney. Hoje o esfriamento vai tomando conta. Então, essa é a história do cristianismo. No Brasil, há 100 e poucos anos, coincidindo com o avivamento na Coreia, foi mais ou menos a mesma época, o movimento pentecostal no Brasil, um avivamento pentecostal. Depois virou denominações e hoje não tem nada parecido com a época dos pioneiros. Aí, há 70 anos atrás, no Brasil, houve um grande movimento de renovação espiritual nas igrejas tradicionais. Hoje, só se vê cinza daquele fogo, obra santa do Espírito, essa causa do Senhor, como um vento impetuoso, como fogo abrasador, ninguém detém, é obra santa. Essa obra santa maravilhosa hoje praticamente está virando cinzas. E assim por diante, no mundo inteiro, o avivamento depois dá lugar a um esfriamento, mas nunca foi diferente. Então a gente pode ver que enquanto estamos aqui, o arrebatamento não chegou, que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Infelizmente, Deus tem que fazer juízos. Então, há países que estão sofrendo uma perseguição terrível aos cristãos. Os cristãos estão sendo mortos e dizimados no mundo inteiro. Mas quando clamam a Deus, choram e pedem misericórdia, como na época dos juízes, Deus usa de misericórdia. Lá em Israel, aquele povo se uniu para se vingar dos benjamitas e praticamente extinguiu a tribo de Benjamim. Depois, eles choraram e Deus reconstituiu a tribo de Benjamim. E assim tem sido a história no Antigo Testamento. História que já foi fechada, né? A antiga aliança acabou. E a história do cristianismo, que vai pelo mesmo caminho. E Jesus disse, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A resposta é subentendida, praticamente não vai mais haver a fé vai diminuindo, se esvaindo, mas Deus é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente, Hebreus 13:8, mas a fé vai se esvaindo, a apostasia vai tomando conta, os cristãos vão se desviando, não há crente fervoroso, e aí? Pois é, nós estamos vivendo essa época. Meu irmão, Deus não mudou, o padrão dele não diminuiu e ele exige a mesma coisa. Você quer ser daqueles pouquíssimos que serão salvos, ou você está junto com a maioria aí, segundo a correnteza religiosa que vai para longe de Deus? Comece a pensar e faça uma revolução dentro de você, se é que você quer chegar naquele grande dia, cheio de frutos, cheio do Espírito, cheio de alegria, como as 5 virgens que se prepararam. Infelizmente, muitos crentes estão exemplificados nas 5 virgens nécias que vão perder o arrebatamento, crentes que vão ser deixados para trás. Você vai ser um desses?